Nesta edição do Magazine do Triatlo, vamos a Quarteira para a abertura das hostilidades da Taça de Portugal de Clubes. Ainda em Quarteira, assistimos a mais uma edição da Taça da Europa de Triatlo. Quarteira voltou a ser o palco privilegiado para a abertura da Taça da Europa de Triatlo. A um ano de se tornar na cidade europeia do desporto, Quarteira voltou a saber acolher alguns dos melhores triatletas europeus. Antes de olharmos para a Taça da Europa de Triatlo, que teve lugar mais uma vez a sua abertura em Quarteira, vamos olhar para a primeira prova da Taça de Portugal de Clubes, uma prova onde se esperava uma verdadeira luta entre os homens do Alpiarça e também os homens do Sport Lisboa e Benfica, que têm feito um início de época muito bom nesta Taça de Clubes e também no Nacional de Clubes. Por isso, as atenções estavam centradas nestes dois clubes, nos triatletas destes dois clubes, mas também no Garmin Olímpico do Eiras, que podia ter aqui uma cartada a dizer nesta prova de abertura da Taça de Portugal de Clubes, Nuno. Sim, principalmente no que toca ao Garmin, no setor feminino, que mais uma vez se apresentava como uma forte candidata aos lugares cimeiros. Ora, certamente que iremos acompanhar toda a ação desta primeira etapa da Taça de Portugal. De resto, uma etapa especialmente concorrida, uma vez que este ano de 2014, esta prova mais vocacionada para os atletas nacionais, mas como iremos ver, não só. Teremos também muitos atletas estrangeiros a participar, nomeadamente atletas vindos do país vizinho e, diga-se também de passagem, muitos atletas mais jovens, principalmente atletas masculinos, que não podendo por falta de vaga participar na prova da Taça da Europa, ficaram então a competir nesta Taça de Portugal. João Serrano era o primeiro a sair da água, ele que é do Garmin Olímpico de Oeiras e que depois de um excelente segmento de natação estava aqui a entrar no Parque de Transição na frente de todo o grupo, um grupo muito grande que já os primeiros tinham saído para o ciclismo, ainda havia muita gente a nadar. É verdade, de facto esta prova acabava por trazer aqui também alguns atletas que eventualmente poderiam não estar tão à vontade com o nadar no mar, mas não era o caso de João Serrano, como se viu, o atleta do Garmin Olímpico de Oeiras, sempre muito rápido no segmento inicial e a pôr-se logo em marcha. Infelizmente, João Serrano acabaria por não concluir a prova, mas como se pode ver, temos já aqui alguns atletas também, alguns deles estrangeiros, que se engravam aqui nesta fase da prova, já em modo de perseguição, para tentar então apanhar João Serrano nesta fase inicial do segmento de ciclismo. E na frente deste grupo, e um dos candidatos à vitória, um homem que este ano aposta muito no triatlo longo, mas que vinha aqui competir para dar uma ajuda ao seu clube, que é o Sport Lisboa e Benfica. Estamos a falar de Bruno Paes, que mal saiu da água, colocou-se no encalço de João Serrano. Bruno Paes, que tradicionalmente compete na prova mais relevante, ou seja, na Taça da Europa de Quarteira. Aliás, é mesmo um dos portugueses que já obteve classificações de destaque, mas aqui, desta vez, e porque está concentrado também noutras competições, decidiu vir testar a sua forma e fê-lo, de facto, em grande estilo. Aqui já temos então o atleta do Sport Lisboa e Benfica na sua caminhada isolado para a meta. Ele que viria de facto a se ingrar sem qualquer oposição, ou pelo menos sem que ninguém se aproximasse e sem que alguém pudesse colocar em perigo a sua vitória. Pedro Lajinha Palma, por esta altura, atleta do Oli Clube dos Galitos, era quem se posicionava mais próximo de Bruno Paes, mas como se pode ver, o atleta do Sport Lisboa e Benfica, com calma, sem pressas, irá mesmo terminar na primeira posição. À saída da natação consegui logo sair numa boa posição, tentei sair logo forte ao início do ciclismo, depois fiquei integrado com mais dois triatletas. Na primeira subida tentei forçar para ficar sozinho, consegui, depois foi tentar ganhar tempo na bicicleta para fazer uma corrida com algum controle sobre o tempo que tinha. A classificação final desta prova da Taça de Portugal de Clubes, com o Bruno Paes no lugar mais alto.
No setor feminino, o reforço do Garmin Olímpico de Oeiras, Stefania Calvo, acabou por se sagrar vencedora. La verdad es que ha sido un poco dura lo que es el segmento de natación porque era mucha gente, 300 participantes y muchos golpes y tragando agua, pero bueno, hemos luchado para estar ahí adelante y bien. Em feminino, Stefania Calvo foi então a mais rápida, com Ana Vicente Amorim do Alhandra em segundo e Rocio Molas em terceiro lugar. Antes do prato forte deste fim de semana de quarteira, a conferência de imprensa da Taça da Europa com a autarquia de Lolé a reforçar a aposta nesta prova. O reforço da imagem da cidade de Quarteira e das capacidades que ela tem para a prática desportiva, para a prática de competições desportivas de grande dimensão, de dimensão internacional, mas também o enquadramento que esta prova tem e a importância que ela terá para o calendário desportivo do próximo ano que vai acontecer neste concelho. A francesa Émilie Charriron, uma das atletas já medalhadas em quarteira, foi uma das entrevistadas na conferência de imprensa. So I feel good and it's a very good race with good organization, a beautiful weather. So I think it will be a good race with a good level to start the season. So I expect a good race for me and maybe a top 3. O também francês Aurélien Raphael, vencedor da edição 2012, deixava antever uma prova de grande nível. I like this race because very good organization, a good security, and for athletes it's very important. Melanie Santos, vencedora da prova júnior em 2012 e a estrear-se na elite este ano, tinha também algo para nos dizer. Vai ser a minha primeira prova internacional, ainda por cima em quarteira, onde temos um ótimo público a apoiar-nos. Espero que corra bem a prova, temos uma grande seleção aqui presente, estão todos bem e vamos fazer um bom resultado. Miguel Arreolos, talvez o mais experiente atleta da seleção, a dar conta do nível da start list e da seleção nacional. Nós temos uma grande seleção este ano e acho que com bom nível, apesar de termos uma start list também forte, acho que estamos todos bem e vamos fazer um bom resultado todos. Vamos então entrar na Taça da Europa de Triatlo, começando por olhar para a prova feminina de júniores, onde Portugal se fazia representar por um bom conjunto de triatletas nacionais. 10 atletas representavam as cores nacionais nesta prova júnior, mas também um conjunto de atletas que, na sua maioria, acabava por não ter ainda muita experiência. Já aqui nos metros finais da natação, que no caso dos júniores era de apenas 750 metros, vemos a portuguesa Helena Carvalho a sair da água na primeira posição. Mas já aqui se vê a pouca experiência da atleta portuguesa, ali a atrapalhar-se um pouco no processo de transição e a não ser a primeira a entrar no segmento de ciclismo. Diga-se também de passagem que Helena Carvalho está a vir agora do mundo da natação, nomeadamente das águas abertas, e é normal que nesta fase de transição de modalidade ainda não se sinta tão confortável, principalmente em cima das duas rodas. Aproveitando então o deslize da portuguesa nesta saída do parque de transição, alemãs, espanholas e francesas se assumiram então o comando da corrida no ciclismo e aqui estão elas no grupo da frente a partilhar então o trabalho que tinham que fazer para dar conta deste segmento de ciclismo que era o mais comprido deste triatlo de quarteira, primeira prova da Taça da Europa de Júniores. Aqui vemos então o grupo que se formou no ciclismo. De facto, as atletas portuguesas não estavam nesta altura neste grupo, quando já vemos aqui a chegada das principais candidatas à luta pelos lugares de pódio. De resto, Alemanha e França ali bem posicionadas para discutir os lugares cimeiros. Laura Lindman, da Alemanha, é a primeira a começar a correr no seguimento do segmento de ciclismo, mas não seria a primeira a chegar ao fim. Por esta altura já vimos então as atletas nacionais a chegarem também ao parque de transição, ali inseridas num grupo ainda relativamente grande. Por esta altura era a Alexandra Santos que seguia como a melhor portuguesa na prova.
As portuguesas queriam ter um bom desempenho na corrida final, contudo, eram as francesas que mandavam na prova, tinham despachado a alemã, que já era terceira, e estavam já a partilhar o primeiro e segundo lugar. Seria decidida então a vitória nesta prova no sprint final, com a francesa Cassandre Bulrand a adiantar-se à sua compatriota nos metros finais e a garantir assim a vitória nesta primeira prova da Taça da Europa de Triatlo de Júniores. No que se refere às atletas nacionais e com uma boa corrida final e a conseguir recuperar vários lugares, Helena Almeida, aqui na sua estreia internacional, acabaria por ficar num excelente 10º lugar, atendendo ao nível competitivo desta Taça da Europa Júnior. Uma prova onde também Alexandra Santos foi 20ª classificada, Sara Tenrino 26ª, ainda destaque para Vera Vilaça, a 30ª da classificação. Aqui o momento em que Madalena Amaral Almeida corta a linha de meta na 10ª posição. Era o ponto final nesta prova de júniores que abriu o programa do segundo dia da Taça da Europa de Triatlo em Quarteira. O esforço bem no rosto da jovem triatleta nacional. E temos também a chegada já de Alexandra Santos, ali já bem desgastada depois de um esforço intenso. Foi sempre disputada a um ritmo bastante alto esta prova júnior, com o recorde de participações também no setor feminino nesta primeira etapa da competição a nível europeu. Uma prova que acabou por ser também uma boa experiência para estas jovens triatletas que participaram pela primeira vez nesta Taça da Europa. E este é já o momento da partida para a classe de júniores masculinos, que também estiveram envolvidos nesta Taça da Europa de Triatlo. É importante referenciar aqui que a Seleção Nacional de Júniores apresentou uma média de idades muito baixa para esta Taça da Europa. Sim, na realidade, a maior parte dos nossos atletas estaria ainda a competir como cadete, ou seja, a sua classificação em Portugal, em termos de escalão etário, é ainda de cadete, mas aqui, naturalmente, a competirem, digamos que, no escalão acima. Já temos então aqui a saída do parque de transição, após uma natação também bastante rápida. Por esta altura, David Luiz, ali o vemos, era o melhor posicionado entre os atletas nacionais. Diga-se também de passagem, era o atleta com o currículo mais extenso e aquele que apresentava melhores condições para alcançar aqui um lugar de destaque, até porque no Europeu de Júniores na temporada passada tinha concluído essa prova no 5º posto. Era por isso com alguma expectativa que o português vinha também a esta etapa inaugural da competição Júnior, mas como se pode ver, a natação foi rápida, com grupos muito grandes a formar-se. Víamos ali há instantes um atleta irlandês, Constantine Doherty, que na temporada passada tinha sido terceiro classificado e que é sempre um corredor muito perigoso. Ora, os homens do grupo da frente sabiam disso mesmo, por isso nunca abrandaram o ritmo, procuraram sempre fugir àquele grupo perseguidor, daí que David Luiz tenha também que trabalhar bastante enquanto esteve inserido naquele grupo. Foi, de resto, ao longo de todo o segmento de ciclismo, inserido naquele grupo da liderança. Como se pode ver, os grupos iam crescendo de tamanho à medida que cada vez mais atletas lhes iam juntando, o que significava que a corrida final ia ser efetivamente discutida a um ritmo muito intenso e que muitos destes atletas iriam sentir dificuldades nos últimos 5 km de prova. Estamos já na fase de transição para a corrida final e vemos que o grupo da frente trazia muita unidade, mais de 40 triatletas presentes neste grupo, onde continuava a ser o melhor português David Luiz, ele que estava a seguir a bom ritmo. Aliás, no segmento de ciclismo foi impressionante o ritmo imposto pelos dois grupos iniciais da frente, que acabaram por se juntar e tornar neste pelotão imenso que entrou assim no parque de transição, disposto a dar o tudo por tudo para conseguir a vitória na corrida final, no segmento de corrida que se previa então muito duro. Este é o espanhol Serrat, ele que saiu que nem uma bala no parque de transição para a corrida final. Aqui vemos já o segundo grupo, com também o atleta português André Dias ali a fazer uma boa prova. De resto, os atletas nacionais, por esta altura, procuravam ter forças ainda para aguentar o ritmo impressionante. Veja-se aqui, já na entrada para a segunda volta, a luta pelos lugares da frente estava de facto muito intensa.
Nesta altura da prova, o português David Luiz já não tinha pernas para seguir naquele grupo da frente. Ainda assim, vinha a batalhar para garantir ali um lugar nos 10 primeiros classificados. Já na reta final, aqui vemos o sprint demolidor do atleta gaulês Maxime Hubert, ele que conquistou aqui a medalha de ouro nesta Taça da Europa de triatlo, seguido então dos espanhóis que não tiveram claramente pernas para acompanhar o francês. Ainda assim, os dois espanhóis ali a colocarem-se no pódio. Diga-se também de passagem que o atleta nacional David Luiz alcança então o desejado lugar no top 10 no ano em que as inscrições esgotaram para esta prova júnior. 75 atletas alinharam à partida desta prova. Acaba por ser uma boa prestação para David Luiz, se tivermos em linha de conta que Ricardo Jorge terminou na 35ª posição. Tomás Azevedo e André Dias ainda a colherem muitos aplausos do público com este despique intenso nos metros finais da sua prova. E vamos então olhar para o prato forte deste fim de semana da Taça da Europa de quarteira, começando por olhar para o mapa da natação que as elites femininas tinham pela frente. 1,5 km, 2 voltas a um traçado que estava desenhado na Baía de Quarteira. Já no ciclismo, 6 voltas completavam então este percurso. 40 km que tinha algum sobe e desce e acabava por ser um percurso com retornos algo técnicos e que exigiam cuidado aos atletas. Finalmente, no segmento de corrida, 4 voltas, 2,5 km por volta, ou seja, 10 km para perfazer neste traçado à beira-mar plantado. Dia de sol então em Quarteira para esta prova que era um dos pratos fortes do fim de semana da Taça da Europa de Quarteira. Aqui em Quarteira, no Algarve, dava-se o pontapé de saída nesta Taça da Europa. Nuno, uma boa start list no feminino que deixava antever uma prova muito bem disputada. É verdade, tínhamos de facto boas atletas, algumas já com presença regular em Quarteira, já conheciam por isso mesmo todo este traçado que de alguns anos a esta parte tem vindo a ser mais ou menos semelhante. Já sabiam também as dificuldades que poderiam esperar, mas também já sabiam que o mar em Quarteira às vezes está mais calmo, outras vezes está um pouco mais mexido. E é isso que estas atletas vão encontrar nos primeiros 1500 metros de prova. O vento e a ondulação dificultarem aqui a missão nesta fase inicial e obrigarem também todas as atletas a desgastarem-se um pouco mais para percorrer as 2 voltas que compunham então este segmento inicial de 1500 metros. Foi interessante observar que ao longo desta jornada de natação houve muito público presente na praia de Quarteira para ver evoluir destas triatletas que estavam aqui a bater-se por uma vitória e por somar pontos para o ranking da Taça da Europa de triatlo, que era muito importante para todas elas começarem desde já bem esta prova da Taça da Europa. Primeira etapa da Taça da Europa, que de resto conta aqui com 10 etapas ao longo desta temporada de 2014. Diga-se também que esta etapa em Quarteira já vai sendo, nos últimos anos, usual começar por ser a etapa inaugural, então, da Taça da Europa. Ora, num ano em que começa a qualificação olímpica, é importante começar a garantir não só os pontos para o ranking da ITU, mas também começar a ganhar aqui algumas experiência competitiva. Não é por isso de estranhar que este ano se tenham batido todos os recordes relativamente à participação e adesão das atletas. Ora, como se pode ver, nesta altura tínhamos aqui o grupo da frente com 4 atletas a tentarem destacar-se no segmento inicial, nos primeiros 750 metros, à saída da segunda volta. Iremos então perceber quem eram estas atletas. Uma nota a observar é que nesta prova da Taça da Europa, Nuno, o retorno na natação é uma constante, o que não acontece nas provas que nós vemos habitualmente. Sim, aqui também por uma questão de segurança nas provas nacionais é sempre muito mais complicado porque tem bastante mais pessoas. Recordo que aqui o limite tradicionalmente são de 75 atletas e por isso não é de estranhar que se possa fazer isto. Acaba por garantir um espetáculo adicional para o público. Já para os atletas a realidade não é bem essa, porque esta transição de uma posição horizontal para a vertical e começar a correr e sprintar para voltar a mergulhar não é de todo fácil. Aqui vemos já a saída da água ao final dos 1500 metros e tínhamos já então algumas atletas na frente. Tínhamos aqui a britânica a seguir na primeira posição.
Jessica Learnmonth completa então os primeiros 1500 metros em menos de 19 minutos e 30 segundos, mas como se pode ver, é logo seguida por 3 atletas. Tínhamos também ali a francesa Anne Tabarin, que poderia ser extremamente perigosa nesta fuga inicial. Também a espanhola Ana Godoy Contreras, uma atleta ainda jovem, e Margit Vanek, atleta húngara, que estaria também ali a tentar auxiliar nesta fuga inicial. Já sabia que o pelotão perseguidor seria muito numeroso, por isso estas 4 atletas tentaram desde muito cedo pôr-se em fuga e trabalhar em conjunto para garantir aqui alguma vantagem face a esse numeroso pelotão. A inglesa foi aquela que melhor lucro tirou nestes primeiros metros do ciclismo, ela que vai aparecer depois isolada na frente do grupo. Aqui já o grupo grande perseguidor, onde vinha também a portuguesa Melanie Santos, ela que estava aqui a fechar o grupo. Na frente da corrida era a inglesa que comandava as tropas, ela que estava ali a impor o seu ritmo de forma a tentar fugir às suas parceiras de frente da corrida. Acabaria por não conseguir distanciar-se, uma vez que estas fugas seriam prontamente anuladas pelo trio que procurava manter-se sempre colada à inglesa. Aqui na subida sempre um ponto crucial e difícil para as atletas. Como se pode ver, era necessário levantar do selim e pedalar de forma rápida e forte. Aqui vemos já uma das grandes candidatas à vitória, a polaca Agnieszka Jedrzejczyk, ela que já tinha marcado também presença em quarteira. Esta era de resto a sua 4ª participação em quarteira, tal como já tínhamos mencionado. Muitas destas atletas não eram propriamente novatas. Melanie Santos ali também a ter que se esmerar nesta fase crucial da prova para não perder terreno naquele grupo. Por esta altura, ainda se vê aqui no retorno, à medida que as atletas se aproximam do parque de transição, este quarteto que continuava na frente, mas volta após volta, a vantagem destas 4 atletas iria começando a diminuir, ao ponto deste grupo de 4 se fragmentar já nas voltas finais e passar a apenas 2 elementos. Por esta altura ainda vemos então aqui o grupo em que seguia Melanie Santos e que estava a trabalhar arduamente para reduzir a diferença para as mulheres da frente. Melanie Santos mantinha-se aqui na traseira deste grupo, também para se resguardar um pouco de qualquer toque ou uma possível queda ou mesmo uma avaria nesta fase da corrida que era crucial. Lá na frente, tudo na mesma, o grupo de 4 triatletas onde vinha a inglesa mantinha-se ali bastante coeso, a puxar fortemente para ganhar distância, o que não conseguia. E aqui vemos também a portuguesa Ana Filipa Santos, que acaba por ter alguma dificuldade no segmento inicial, na natação, e que depois se vê forçada a pedalar durante quase todo o percurso, praticamente em solitário, apesar de ter andado ali há algum tempo também como atleta britânica, mas a campeã nacional absoluta de triatlo da temporada passada a ter ali alguma dificuldade depois de ter saído já com um atraso significativo para as atletas da frente. Por esta altura, como se pode ver, já só tínhamos 2 mulheres na frente, eram elas a francesa Anne Tabarin e também Jessica Learnmonth, que estavam, por esta altura, sozinhas no comando da prova. Era aqui que se ia decidir então este segmento de ciclismo, depois desta fração do grupo da liderança. A inglesa parecia estar mais forte, a verdade é que a francesa não largava a britânica para lado nenhum. Mas apesar das duas continuarem a tentar trabalhar para ter uma margem de segurança para a corrida que se avizinhava, a realidade é que o grupo que vinha em perseguição continuava a sua recuperação, metro após metro, rotunda após rotunda, e à entrada já para o parque de transição, como se pode ver, essa fuga estava já anulada por esta altura, uma transição que já se esperava que fosse muito rápida, com as atletas a entrarem a toda a velocidade no parque de transição. Por esta altura estava tudo ainda em discussão e começavam então a perfilar-se as corredoras mais rápidas para tentar garantir os lugares cimeiros. Como se pode ver, Melanie Santos, que teve um ciclismo muito inteligente do ponto de vista tático, sempre resguardando-se ao longo dos 40 km, chegava também em boa posição de lutar pelos lugares cimeiros nesta fase final da prova. O mais difícil iria ser, de facto, esta corrida final, já que o ritmo imposto iria ser bastante elevado. Deu para perceber logo que as triatletas entraram no parque de transição, queriam ter um segmento de corrida muito disputado, e isso iria fazer com que só as melhores conseguissem chegar na frente.
Sem sombra de dúvida, por esta altura já se começava a adivinhar que a corrida não ia ser fácil, até porque aquele grupo ainda teve que trabalhar alguma coisa para recuperar a diferença e estavam efetivamente ali boas corredoras naquela fase final da prova. Esperava-se então uma luta renhida para os lugares cimeiros, até porque tínhamos então ali algumas atletas que ambicionavam lugar cimeiro do pódio depois de já terem conquistado alguns lugares mais baixos, mas ainda no pódio. Era o caso da francesa Émilie Charriron, que já tinha conquistado por 2 vezes aqui em Quarteira o segundo lugar, e também da polaca Agnieszka Jędrzejczyk, que em 2011 tinha sido terceira classificada nesta Taça da Europa de Quarteira em elite feminina. Por isso, a luta era, por isso mesmo, muito interessante. Nesta altura vemos também chegar ali o coletivo com Ana Ramos e Andreia Ferrum. Ana Ramos ali a fazer uma transição relativamente rápida e a conseguir arrancar logo com as primeiras deste grupo. Andreia Ferrum com mais alguma dificuldade naquela fase da prova. Ali vemos já a atleta portuguesa a tentar distanciar-se no arranque para os últimos 10 km de prova. Convém recordar que grande parte das atletas portuguesas em competição, e que eram 6, estavam também a competir aqui na distância olímpica pela primeira vez, a este nível, ao nível das elites. Convém recordar que o ano passado, quando muitas delas competiram também em Quarteira, competiram ainda na prova júnior, ou seja, metade da distância. Por isso, não é de estranhar que elas tivessem aqui também alguma dificuldade em aguentar este ritmo, fruto também da menor experiência, mas ainda assim o coletivo acabou por se portar extremamente bem, com 5 das 6 atletas a chegarem ao final. Liliana Alexandre, que teve um começo auspicioso, acabou por ter que abandonar a prova, e nesta altura temos já a dupla que viria a lutar pela vitória na prova. Aqui já a passagem do final da primeira volta, ali sempre em ritmo muito elevado. Tínhamos então a polaca Agnieszka Jędrzejczyk e também a francesa Émilie Charriron. As duas atletas vinham, por esta altura, degladiando-se para o lugar cimeiro do pódio. Já ambas tinham conseguido alcançar lugares de pódio em Quarteira, mas aqui estavam a lutar por algo que nenhuma delas tinha ainda conseguido, a primeira posição. Víamos também ali há instantes a portuguesa Melanie Santos, que continuava a fazer uma excelente prova. Convém recordar que a atleta portuguesa em 2012, precisamente no primeiro ano da prova júnior em Quarteira, convém também recordar que esta é já a 6ª edição da Taça da Europa em Quarteira, mas apenas a 3ª no que se refere à competição júnior. Dizíamos nós que em 2012 a portuguesa foi então a vencedora da prova júnior. Por isso, em 2014, com uma boa posição, é de facto de louvar aqui também a prestação da atleta Melanie Santos. Esta prova de Quarteira de elites femininas ficou marcada também por muito público presente ao longo de toda a prova, o que foi uma constante ao longo do primeiro dia de competição. Nuno, isto foi de facto surpreendente, este imenso público que abraçou aqui o triatlo em Quarteira. Eu quase que ousaria desafiar esse surpreendente, porque aqui no Algarve, especialmente em Quarteira, a realidade é que o público adere muitas vezes em massa a este tipo de eventos, mas este ano, sem sombra de dúvida, bateu todos os recordes. A par de resto, com o mesmo aconteceu com os atletas que marcaram presença em grande número, tanto nas provas internacionais como também na prova nacional, como já tivemos a oportunidade de ver na nossa reportagem. Vemos ali também a passar aquelas que por esta altura eram então a 2ª e 3ª portuguesas nesta prova. Tínhamos Ana Ramos e Andreia Ferrum. Ali já se sentia os efeitos do calor. Convém recordar que esta prova feminina teve lugar por volta das 13 horas e nesta altura já podemos ver a polaca a esboçar um sorriso de orelha a orelha. Pela primeira vez na sua participação aqui em Quarteira, iria então chegar ao tão desejado primeiro lugar, e temos então a grande vencedora, a polaca Agnieszka Jędrzejczyk. 2 horas e 2 minutos para a vitória da polaca. No segundo lugar acabaria por ficar Émilie Charriron, que alcança este posto já pela 3ª vez. Ela que em 2010 terminou a prova precisamente atrás da portuguesa Vanessa Fernandes.
a única vitória para Portugal aqui em Quarteira. E o terceiro lugar foi ocupado por uma belga, os belgas que marcam normalmente presença aqui em Quarteira fortemente e que desta vez levam também um pódio para a Bélgica. Uma atleta também já bastante experiente, marcou presença nos Jogos Olímpicos de Londres, aqui a vemos a terminar, e lá ao fundo também a fazer uma boa prestação. Vemos então Melanie Santos, que vai concluir a sua prova na 10ª posição, um excelente registro para a atleta portuguesa na sua estreia numa competição elite. Verdadeiramente espetacular esta prestação de Melanie Santos, ela que está a atravessar um excelente momento de forma e que se apresentou aqui no Algarve, nesta altura do campeonato, bastante forte também. 10º lugar é um excelente lugar para a prestação da atleta portuguesa. Sem sombra de dúvida, Melanie Santos a ter aqui uma prova muito equilibrada, muito inteligente do ponto de vista tático, a aproveitar muito bem o facto de conseguir sair ali nos grupos iniciais no segmento da natação, a fazer aqui de facto toda a diferença. Aliás, nós vimos que, por exemplo, Ana Filipa Santos, campeã nacional absoluta de triatlo, acabou por ter alguma dificuldade precisamente por isso. Nesta altura temos já a oportunidade de ver o famoso banho de champanhe com as 3 primeiras classificadas, obviamente satisfeitas por conseguirem o tão desejado lugar no pódio. A classificação final desta prova de Quarteira, com a polaca a ocupar o lugar mais alto do pódio. Na 6ª posição, a fechar o top 6, Ana Tabaran, a francesa, que acabou na 6ª posição. Este é o início da prova rainha deste fim de semana da Taça da Europa de Quarteira, a prova destinada às elites masculinas. Portugal também tinha aqui um bom leque de atletas presentes, mas as atenções estavam centradas no contingente francês, que era de longe aquele que ambicionava a melhores posições. Até porque neste contingente francês fazia parte o vencedor desta prova em 2012, Aurélien Raphael, e Nuno, ele que também o ano passado foi nada mais nada menos que segundo classificado. Sem dúvida, o francês tem vindo a Quarteira nestes últimos anos a alcançar posições de destaque e na conferência de imprensa, tal como tivemos a oportunidade de ver no decorrer desta reportagem, ele dizia estar relativamente bem, não se quis comprometer. Nós acabámos por o desafiar, dizendo-lhe que nunca nenhum atleta tinha conseguido vencer 2 vezes uma prova em Quarteira e que ele teria então a possibilidade de ser o primeiro. Ele não quis abrir o jogo na conferência de imprensa, mas a realidade é que desde cedo se percebeu que estaria a lutar pelos lugares cimeiros. Aqui vemos já a saída da natação ao final dos 1500 metros. Era precisamente o contingente gaulês que colocava 3 homens na frente. Portugal tinha também 2 homens ali bem posicionados, nomeadamente Rui Tenrinho e Pedro Mendes. Dentro do contingente nacional tínhamos de facto ali bons nadadores, a par dos 2 que já mencionei, incluía-se também Pedro Gaspar. Um destes 3 homens poderia facilmente estar ali nos lugares cimeiros e com isso beneficiar caso se formassem grupos relevantes no ciclismo. Aqui vemos já a segunda volta do percurso de natação, como se pode ver, uma ondulação bastante forte, ainda mais forte do que aquela que já tinha aparecido a quando da prova feminina. A prova masculina realizou-se por volta das 16h30. O sol já estava menos quente por esta altura, mas o mar estava também mais mexido, mais inquieto e os atletas tiveram mesmo que enfrentar aqui a força do vento e das ondas nestes 1500 metros iniciais. E escolher também um traçado mais correto e propício a abordar melhor as boias deste percurso de natação, até porque a ondulação e o ligeiro vento acabavam por empurrar os triatletas para fora da rota. No entanto, de referenciar que neste segmento de natação cedo se percebeu ao que vinha Aurélien Raphael. Ele é um nadador excelente e esteve aqui num plano de destaque, claramente andou sempre na frente deste grande grupo que comandou o segmento de natação. Exatamente, 3 atletas franceses ali no grupo cimeiro, Dorian Conings, Aurélien Raphael e também Anthony Poujade, os 3 que viriam a sair na frente do segmento de natação ao final dos 1500 metros. Como se pode ver, ali já uma ligeira clivagem neste grupo. As boias, a rondagem das boias sempre um momento determinante para esta fase inicial da prova, em que muitas vezes o pelotão acaba por esticar um pouco e é aí que os melhores nadadores conseguem fugir, ganhar alguma vantagem e com isso chegar ali à transição nos lugares cimeiros.
Ora, sem a presença do espanhol Fernando Alarza, que em 2013 foi o grande vencedor desta prova num duelo de titãs com Aurélien Rafael, o francês era aqui claramente favorito. Alarza não marcou presença na prova, mas marcou presença em Quarteira. Estava também certamente atento àquilo que os atletas que em 2013 tinham sido seus adversários, em 2014 estava então atento a ver aquilo que certamente os seus adversários de provas futuras estão nesta altura a fazer. A Espanha, de resto, era o país com mais atletas participantes, mais ainda do que Portugal, e Portugal apresentou-se com o contingente mais numeroso de sempre na Taça da Europa de Quarteira. Eram nada mais, nada menos do que 40 os atletas que integravam a seleção nacional, mas Espanha apresentou mais 5, 45 era o total de elementos espanhóis, o que demonstra bem a importância da Taça da Europa de Quarteira, também na preparação dos atletas do país vizinho. Uma prova então de natação que estava a ser bastante disputada, muitos toques ali no meio daqueles grupos, aproximava-se claramente do final deste segmento e os franceses lá vinham ali no comando das operações, controlando os seus adversários e prontos para sair aqui neste momento em primeiros para o parque de transição, onde iria então dar início ao segmento de ciclismo. Rui Tenrinho era por esta altura o melhor português, seguia-se 3 lugares abaixo Pedro Mendes, mas aqui vem o trio da frente, 3 atletas gauleses que certamente tinham então hipótese de trabalhar em conjunto. Mas a realidade é que a diferença que o esperava para os atletas que vinham em sua perseguição era relativamente reduzida, numa altura em que vemos então o grande candidato à vitória, Aurélien Rafael, a levar a sua bicicleta pelo mão, será o primeiro a subir para cima da bicicleta após o período de transição. Ora, nesta altura da prova, aquilo que se suspeitava era o seguinte: os franceses vão trabalhar em grupo, vão conseguir aumentar a vantagem para o grupo perseguidor, que era bastante grande, e assim dominar por completo esta prova. Nuno, isso não vai acontecer. Acabaria por não acontecer, aliás, como se pode ver, já tínhamos ali um grupo de 3 atletas portugueses. Os 3 primeiros a saírem da água foram então Rui Tenrinho, Pedro Mendes e Pedro Gaspar. Foram os primeiros atletas a conseguir colocar-se em cima das suas bicicletas, mas a realidade é que o ciclismo este ano acabou por não ser tão propício a fugas. Parece não ter havido ninguém que quisesse arriscar de forma muito intensa. Aurélien Rafael também está ciente de que é um bom corredor, deveria estar a sentir-se especialmente bem para a corrida, nunca forçou, os seus colegas não andaram também em velocidades muito doidas e isso foi permitindo que calmamente os grupos fossem chegando aos homens da frente. Ali ainda víamos então aqueles atletas, os 3 gauleses na frente, Pedro Mendes, aliás o Rui Tenrinho aqui também bem posicionado nesta fase da prova, mas com o avançar do segmento de ciclismo, e recordo que eram 6 voltas num total de 40 km, a fuga dos 3 primeiros foi sendo anulada grupo após grupo à medida que os atletas iam então juntando nesta fase. Ora, os 3 franceses estavam na frente, mas a verdade é que foi muito pouco previsível esta prova. Todos suspeitavam que iriam ganhar, uma diferença mais acentuada no decorrer das voltas que tinham para fazer nesta Avenida Sá Carneiro, bem no centro do coração de Quarteira. Isso não aconteceu. Fomos assistindo sim a um grupo que perseguia os líderes a aproximar-se volta após volta. Aqui os portugueses que estavam a fazer também uma boa prova, Nuno. Sim, é verdade, os portugueses acabaram por também conseguir trabalhar aqui bem em grupo. Vimos num grupo mais atrás Hugo Ventura e Miguel Arraiolos também a posicionarem-se muito bem ao longo do segmento de ciclismo e a contribuírem dentro dos seus grupos para reduzir a diferença para o grupo da frente. Aqui se vai vendo que o trio da frente por esta altura já se tinha transformado num quarteto, mas com o avançar da prova e com o avançar do número de voltas já realizadas, a realidade é que este grupo iria ser rapidamente, esta fuga iria ser rapidamente anulada pelo enorme grupo que se esperava que chegasse
então ali ao parque de transição para a corrida final. Um grupo que nesta fase da corrida tinha já uma diferença muito pequena para este grupo da liderança e que por isso previa-se que no final desta volta tivesse tudo reagrupado, portugueses também lá no meio, com o Miguel Arraiolos aqui a dar boa conta do recado. Convém recordar que Portugal apresentava nesta prova de elite em masculinos nada mais nada menos do que 15 elementos, portanto os atletas portugueses acabaram por estar praticamente presentes em todos os grupos que se foram formando no ciclismo e de uma forma ou de outra foram principalmente aqueles que se sentem mais à vontade nas duas rodas, foram de uma forma ou de outra trabalhando para ir anulando a vantagem que os diferentes grupos iam tendo sobre sobre o grupo em que eles se encontravam. Já sabia que quando se chegava aqui a esta penosa subida, e recordo que eles tinham que subir esta íngreme zona durante 6 vezes e portanto aqui era também uma altura bastante desgastante e, como se pode ver, tinham todos estes homens em modo de perseguição a tentar reduzir aquela diferença e a certa altura o quarteto da frente deixou simplesmente de ter o pé no acelerador e rapidamente essa fuga foi anulada. E depois, quando se formou este grupo grande, também parecia não haver ninguém com vontade de começar a trabalhar arduamente para manter aqui uma diferença para os outros homens que vinham em perseguição. E recordo que esta prova esgotou também as vagas, portanto tínhamos aqui 75 elementos em competição, o que significava que se chegassem todos juntos ao final do segmento de ciclismo, iríamos ter certamente uma verdadeira roleta russa para a grande maioria das classificações finais. Não iriam chegar 75, aqui uma queda de um inglês que no ponto de retorno acabou por escorregar na bicicleta e cair, mas estava eu a dizer, não iriam chegar os 75, mas um grupo com mais de 20 unidades a entrar no parque de transição é de facto uma coisa do outro mundo. É um espetáculo de grande proporção presenciar esta entrada no parque de transição que vamos assistir um pouco mais à frente. Veja-se a dificuldade para fazerem este retorno, para entrar então na última volta. Aquele retorno é, sem dúvida, algo técnico, algo apertado. E aqui, já na entrada para o parque de transição, vemos José Estrangeiro, então, na liderança, a fazer ali uma transição muito rápida. Ele que é também um atleta cada vez mais consagrado às longas distâncias, mas a querer dar um arzinho da sua graça e, então, a puxar num segmento onde se sente também um pouco mais à vontade e a assumir a liderança à entrada do parque de transição. José Estrangeiro, que é sempre um atleta especialmente acarinhado pelo público aqui em Quarteira, mas veja-se ali os uniformes de Portugal, numa altura em que víamos também, por exemplo, Filipe Azevedo a ter ali alguma dificuldade no arranque para a corrida, ali a queixar-se um pouco da perna e a perder o contacto com aquele enorme grupo que seguiu então para os derradeiros 10 km de prova. O Filipe Azevedo, que o ano passado esteve em muito bom plano nesta prova de Quarteira, na sua estreia na Taça da Europa, este ano ele confidenciou no final da prova que sentiu algumas câimbras, nomeadamente nesta fase inicial da corrida, o que deixou claramente o português em deficiência e também não conseguiu dar o seu rendimento. Espera-se que, no entanto, que o Filipe Azevedo venha a conseguir ao longo da época mostrar o seu verdadeiro valor, que ele é um atleta jovem, mas com muito valor. Certamente, aliás, esta seleção acabava por ser uma seleção com um conjunto de valores bastante interessantes, entre aqueles que já têm mais experiência, também aqueles que começam a dedicar-se a provas mais longas e aqueles que estão também a crescer a nível do circuito internacional, a melhorar calmamente e a procurar integrarem também os diferentes planos de apoio da Federação de Triatlo de Portugal. Por esta altura, Gil Maia era também um dos homens que vinha de facto a fazer uma excelente prova, ele que conseguia estar muito bem posicionado. Aqui temos Rui Tenrinho, que recordo foi então o primeiro homem a sair da água entre os atletas portugueses, naturalmente, e que aqui vinham um pouquinho mais atrás. A natação acaba por ser aquele segmento onde ele ainda se sentia um pouco mais à vontade, na frente entre os portugueses,
ia seguindo Miguel Arraiolos, que continuava a lutar ali também por um bom lugar na classificação final desta prova elite da Taça da Europa de quarteira. Lá no grupo da frente já sabíamos que Gordon Benson, o britânico, estava a dar conta do recado, trazia atrás de si Aurélien Rafael e também o espanhol David Castro, que nesta fase da prova era sem dúvida o melhor dos atletas espanhóis aqui presentes. Aqui está o grupo da frente, Aurélien Rafael já com 3 ingleses. O que suspeitamos, Nuno, nesta fase da corrida é que os ingleses, aqui comandados por Gordon Benson, iriam francamente fazer um jogo de equipa e deixar para trás o francês Aurélien Rafael. Poderia acontecer, mas a realidade é que Aurélien Rafael é um atleta muito experiente. Gordon Benson, por exemplo, está a vir das fileiras júniores, é um atleta extremamente talentoso e que tem se ingrado nestas últimas temporadas com bons lugares nas competições ainda do escalão júnior, mas a elite é um animal completamente diferente e Aurélien Rafael sabe-se resguardar muito bem, conhece o percurso, o terreno e também as condições atmosféricas em quarteira e sabe o que é que vai encontrar nos derradeiros quilómetros. Por isso, não foi de estranhar ver o francês esperar pela altura certa para atacar. Aliás, Aurélien Rafael acabaria por não estar sozinho e um dos seus compatriotas, com uma excelente corrida, acabaria mesmo por se ir aproximando de si, deixando ali para trás alguns dos atletas britânicos que tínhamos visto naquele grupo da frente inicialmente. Foi difícil suster este forte ritmo dos primeiros, que acabou por fazer com que vários triatletas fossem dobrados ao longo destas voltas em torno do Paredão Marítimo de Quarteira, um local excelente para desenvolver esta corrida final desta Taça da Europa de triatlo. E que acabou então por contar com o apoio do público, os atletas portugueses sempre muito aplaudidos à sua passagem, numa altura em que vamos vendo já ali mais uma vez a bicicleta que segue na frente dos homens que encabeçam esta prova de triatlo, numa altura em que já estavam a sprintar para a reta da meta, uma reta ainda bastante longa, 2 Aurélien, os dois de França, mas Rafael acabaria por ter vantagem no sprint final. Veja-se aqui o ataque demolidor, quase sem esboçar ali grande dificuldade na sua face, ao contrário do seu compatriota, e Aurélien Rafael a levar o triunfo mais uma vez para casa, mas desta vez com a particularidade de inscrever o seu nome na história da competição, uma vez que é o primeiro atleta a conseguir garantir 2 triunfos na Taça da Europa de quarteira, somando assim a vitória alcançada em 2014, aquela que tinha alcançado em 2012. E este é o primeiro dos espanhóis, David Castro, ele que terminou na 4ª posição, atrás do inglês Gordon Benson, que acabou mesmo por ser terceiro classificado e levar assim para casa a medalha de bronze desta primeira Taça da Europa de triatlo. Aqui temos então a chegada do melhor português em competição. Miguel Arraiolos foi o mais rápido entre os atletas nacionais, 15º, Pedro Mendes foi 20º e Gil Maia foi 22º. Aqui temos já imagens do pódio da prova em elite masculinos, com Aurélien Rafael de França a garantir o seu segundo triunfo numa Taça da Europa de quarteira. Seu compatriota Aurélien Lebrun fica então com a segunda posição, seguido do britânico Gordon Benson, que fecha o pódio da prova em elite masculina. O balanço desta edição 2014 da Taça da Europa de triatlo acaba assim por ser bastante positivo, com a prova a assumir-se hoje como uma competição cabeça de cartaz para o Conselho de Alep. E por isso mesmo, a autarquia local, que em 2015 será Capital Europeia do Desporto, quer voltar a receber este evento. Faço um balanço extremamente positivo, porque tudo correu bem. Os comentários que temos ouvido de atletas, de organizadores responsáveis das equipas são muito positivos, referem-se à organização da prova, às condições físicas existentes aqui em Quarteira, que são verdadeiramente especiais e que fazem deste cartaz desportivo um momento importante na competição até a nível europeu, como acabou de dizer. Nós estamos muito felizes por tudo isso. Para 2015, a Junta de Freguesia de Quarteira quer continuar a receber esta Taça da Europa de triatlo, evento que motiva os algarvios em geral e agentes de Quarteira em particular. Este ano tivemos muito mais atletas do que tivemos noutros anos.
acho que foi o ano que mais atletas cá estiveram e nós queremos sempre aumentar e dinamizar aqui o desporto e principalmente esta prova de triatlo que é importante para nós. A Taça da Europa de Triatlo está de regresso a Quarteira em 2015. Até lá!